Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão, irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com você em mais este dia. Que a paz do Senhor reine abundantemente sobre nós e que possamos juntos e unidos estarmos buscando ao Senhor, buscando a esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso e santo. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Que possamos juntos tirarmos esses breves minutos para aprendermos mais sobre a palavra de Deus e sobre as suas sagradas escrituras. E como nós já estamos estudando sistematicamente o livro dos Saltérios, os Salmos, estudamos pela última vez o Salmo 53, agora vamos estudar o Salmo 54, um Salmo de Davi, que tem como título Apelo para o Socorro Divino, ao Mestre de Canto, Salmo didático para instrumentos de cordas, de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul, não está Davi homiziado entre nós. Começa assim o Salmo de número 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes. E os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si? Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles, Senhor. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Amém. Meus irmãos, para que a gente possa entender um pouco esse salmo que Davi ele compôs, um salmo maravilhoso, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo o auxílio de Deus, vamos entender o que se passou. Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele está ali com seus homens escondido, e Davi ele fica sabendo que os filisteus eles estão atacando a cidade de Keila. Davi ele vai com os seus homens, batalha ali com os filisteus, livra o povo de Keila das mãos dos filisteus. E Davi consulta ao Senhor se ele deveria ficar ali, se as pessoas, o povo de Keila, iria trair a Davi. E Deus diz, olha, o povo vai te trair. Davi ele sobe, ele vai para o deserto e ele se esconde ali nas montanhas dos filhos dos ifeus, nas montanhas de Zif. Então, chegando ali, os ifeus, eles dão as coordenadas a Saul, que Davi estava ali se escondendo ali. E Saul junta uma grande tropa, numerosa tropa, para que venham a pegar Davi e matar Davi, porque Saul ele queria matar Davi de todo jeito. Saul ele temia Davi se tornar rei em seu lugar, e ele tinha inveja em Davi, aonde tudo começou com aquele canto das mulheres. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então Saul já vinha de grandes perseguições contra Davi. Davi cansado, exausto de fugir da presença de Saul, e ele estava ali. Um povo que Davi ele tinha livrado das mãos dos filisteus. Mas agora esse povo vira as costas contra Davi. E Davi agora ele se sente encurralado, mais uma vez, por Saul. E agora entre as montanhas, num local que ele não tinha aonde ele fugir. Então Davi, ele pega e faz esse belíssimo salmo, dizendo desse jeito, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Daqui Davi, meus irmãos, ele faz um pedido de socorro a Deus. Ele chega para o Senhor e ele clama, e ele diz, ó Deus, salva-me. Muitas das vezes, nós pedimos tantas coisas a Deus. Muitas das vezes nós pedimos um emprego, muitas das vezes alguém pede um companheiro, uma companheira, muitas das vezes pedimos por saúde, e muitas das vezes pedimos, assim como Davi ele fez, que Deus ele venha ao nosso socorro. E Davi ele pede a Deus desse jeito, ele diz, Senhor, faz-me justiça. Porque Davi sabia que ele não tinha cometido nenhum erro. Ele sabe que ele não tinha cometido nenhum mal. Então ele pede a Deus que Deus derrame sobre ele a sua justiça. Porque Deus ele é um Deus justo. Ele é um Deus que ele vai olhar para a minha causa, ele vai olhar para a sua causa. E se nós estivermos inocentes, ele vai pleitear por nós.
Mas também, se nós não formos o inocente, se nós formos o causador de todo aquele caos, de toda aquela situação, Deus ele vai nos punir. Então Davi, ele sabe a quem ele pedir, ele recorre a Deus, ele recorre à justiça de Deus, ele recorre ao poder de Deus. E olha só o que ele diz no verso 2. Ele diz: escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca. Davi ele chega para Deus e diz desse jeito: Senhor, atenta para o meu pedido. Senhor, toma caso do meu pedido. Senhor, coloca o meu pedido em tuas mãos, Senhor, e vê que eu estou necessitado. Davi ele estava encurralado. O exército de Saul ele estava chegando sobre ele, estava encurralando. E quando nós vamos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 23, no versículos 19 em diante, nós vamos ver que Davi e os seus homens eles estavam encurralados. Saul ele vinha por um lado das montanhas e Davi vinha fugindo por outras. Só que Saul ele vinha cercando a Davi e os seus homens. E Davi se sente encurralado e ele diz: Senhor, escuta as minhas orações, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu não sou um homem ruim. Tu sabes que eu não tenho feito nada de mal. Tu sabes que eu tenho te servido fielmente, Senhor. Atenta para o meu pedido, Senhor, e me faz justiça. E Davi, ele orando e pedindo a Deus que Deus salve ele, salve aqueles homens, seja justo com ele, ele diz no verso 3, pois contra mim se levantam os insolentes, contra mim se levantam os homens atrevidos. Meus irmãos, os zifeus, eles faziam parte do povo de Judá. E Davi era da tribo de Judá, ou seja, os próprios irmãos de tribo, de família de Davi, entregaram a ele. Porque os zifeus tão somente eles queriam agradar a Saul, eles queriam bajular a Saul para que Saul visse eles com bons olhos. E eles mesmo assim traíram o seu próprio irmão de tribo, traíram aquele homem que livrou esse povo das mãos dos filisteus. Para quê? Para nada. E Davi chama esses homens de atrevidos, insolentes, homens violentos que procuram tirar a vida, que não tem Deus diante de si. Saul, meus irmãos, com a sua tropa, ele não pensava que Davi era um homem de Deus. O que ele só via ali era como se fosse um inimigo. E quantas das vezes Davi, junto com seus amigos e junto com seus soldados, pelejou em favor de Saul, pelejou em favor do povo, contra os filisteus, contra os amonitas e contra todos os outros inimigos, mas Saul não via Davi como um aliado. Ele via Davi como inimigo, porque ele via Davi como um homem que iria tirar o seu trono. Dos versos 4 até o verso 5, a gente vai ver em quem Davi confiava. Em quem que Davi confiava? Em quem nós devemos confiar? Davi ele diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor, ele é quem me sustenta e me dá a vida. Davi diz: eu sei que se não for Deus na minha vida, que se não for Deus me ajudando, que se não for Deus me guiando, que se não for Deus me direcionando, que se não for Deus me livrando, o que serei de mim? Quem serei eu? Se Deus não for aquele que me sustenta, se Deus não for aquele que me dá a vida, que me dá a saúde, que me dá o ânimo para me levantar, para buscar, para engrandecer o seu santo nome, aquele que me dá a vida, quem será? Eu creio nesse Deus. Eu creio num Deus que me ajuda. Eu creio que num Deus que me sustenta. Eu creio que num Deus que me deu a vida, que entregou o seu filho naquela cruz para que eu possa estar aqui neste momento levando a palavra para vocês e vocês estando aí ouvindo. Eu creio nesse Deus maravilhoso. Davi ele ainda continua dizendo no verso 5: ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Davi aqui, meus irmãos, o que é que ele nos diz? Ele nos diz que Deus ele vai dar a paga conforme cada um de nós vamos agir. Como a parábola da semeadura. Não tem como você semear o mal e querer colher o bem. Não tem como você semear o bem e colher o mal. Se você plantar aquilo que é bom, você vai colher aquilo que é bom. Se você plantar aquilo que é mal, você vai colher aquilo que é mal. Então Davi aqui ele diz que Deus vai retribuir aqueles homens maus, segundo o que ele está fazendo com eles, segundo a injustiça que está fazendo com ele. Porque Deus ele é justo. Deus ele é fiel. E ele vai dar cabo de cada um de nós, segundo as nossas injustiças. Mas se formos fiéis a ele, Deus ele vai nos sustentar.
Ele vai nos dar força e Ele vai ser o nosso ajudador. Dos versos 6 a 7, meus irmãos, Davi aqui ele demonstra um coração agradecido a Deus. Veja bem o que Davi ele diz. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios e louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Davi aqui, meus irmãos, ele sabe no Deus em que ele acredita. Ele sabe que o seu Deus ele é um Deus bom. E ele aqui, após ele mais uma vez se livrar das mãos de Saul, porque quando Saul tinha cercado Davi e os seus homens, chega mensageiros dizendo a Saul: Saul, os filisteus cercaram o teu reino. Os filisteus cercaram a tua cidade. Os filisteus vão batalhar contra a tua esposa, contra teus filhos, contra o teu povo. E Saul não pensa duas vezes. Larga a mão de estar ali, de tentar matar Davi. E ele volta para poder salvar o seu reino, para poder salvar a sua família. Então o amor de Deus agiu em favor de Davi mais uma vez. E Davi agora ele glorifica a Deus e ele diz: Senhor, pelas tuas muitas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito por mim, Senhor, eu só quero te louvar, eu só quero te agradecer, eu só quero te bendizer, eu só quero exaltar o teu santo nome, porque o que seria de mim, Senhor, se não fosse o Senhor? O que seria de mim, Senhor, sem o teu poder? O que seria de mim sem a tua ajuda? Eu não seria nada. Eu seria arruinado pelos meus inimigos, mas tu tens me sustentado. Meus irmãos, que Deus maravilhoso, que Deus bondoso. E esse mesmo Deus que cuidou do seu servo Davi é o mesmo Deus que cuida de mim, que cuida de você até hoje. Basta tão somente que sejamos fiéis a Ele, que façamos aquilo que é o certo e que buscamos a Ele em todo momento. E eu quero trazer aqui 3 aplicações para nós, para que a gente possa pegar esse salmo belíssimo e aplicar em nossas vidas. A primeira é: não tema os seus opressores. Lembre-se que você tem um Deus poderoso. Olha, eu não sei o que você tem passado, e muitas das vezes as pessoas até pensam que isso é um jargão que nós pregadores falamos. Mas ninguém sabe a luta de ninguém. Muitas das vezes as nossas lutas são financeiras. Muitas das vezes as nossas lutas são na carne, a enfermidade. Muitas das vezes as nossas lutas são em nossa casa, com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Muitas das vezes as nossas lutas são com os nossos filhos. Muitas das vezes as nossas lutas são espirituais. Muitas das vezes as nossas lutas são internas, nós conosco mesmo. E muitas das vezes não temos esta confiança de nos abrirmos para alguém. Mas eu te digo, se abra com Deus. Clame a Ele, busque a Ele, porque o Deus que você crê e acredita, Ele é todo poderoso para te livrar de qualquer situação. Creia, confie assim como Davi confiou, e tantas as vezes o Senhor o ajudou. Em segundo lugar, não tema, porque o Senhor Ele é justo e a cada um receberá conforme o seu procedimento. Se você é uma pessoa justa, que age com justiça e com fidelidade, se a sua causa que tem pleiteado contra você é injusta, saiba que Deus ele é justo, Ele é poderoso, Ele está vendo tudo isso. Deus ele não fecha os olhos para a injustiça, Deus ele não aceita a injustiça, muito pelo contrário. Ele dá a cada um conforme a sua paga, conforme o seu merecimento e conforme está fazendo. E em terceiro lugar, se alegre no Senhor. Se alegre no Deus da sua salvação, que tanto nos ajuda, que tanto nos protege. Meus irmãos, tem um louvor que diz: conta as bênçãos, contas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos Deus já nos concedeu. Quantas bênçãos desde o nosso acordar até este momento Deus já fez por nós. Quantas vezes o Senhor já nos livrou de tantos males que muitas das vezes nós nem vemos. Se formos colocar no lápis, mesmo que você diga: minha vida não está boa, minha vida está tão difícil, você vai ver que Deus tem te dado mais motivos para sorrir do que você está insatisfeito e infeliz com Ele. Meus irmãos, vamos orar. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos glorificar a esse Deus assim como Davi fez. E vamos confiar nele, porque não há situação difícil que Deus não possa nos livrar. Amém? Ó Pai, louvamos ao Senhor, meu Deus. Louvamos ao Senhor pela beleza da Tua santidade, pela beleza do Teu santo nome. Louvamos ao Senhor porque Tu és um Deus justo, Tu és um Deus verdadeiro.
Tu és um Deus, Senhor, que nunca deixa desamparado aquele que te procura, aquele que te busca, aquele que clama por socorro. Assim como o Senhor fez com Davi antes, meu Deus, o Senhor faz conosco hoje. Então somente, Senhor, põe em nós o desejo de te buscarmos, de agirmos com fidelidade e com justiça, de chegarmos ao Senhor assim como Davi fez e dizer: Senhor, peleitei a minha causa com justiça. Vem em mim se há algum caminho mau, Senhor, e faz conforme o teu querer e a tua vontade. Ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre das pessoas maldosas, das pessoas fraudulentas, das pessoas que querem o nosso mal, Senhor. Então somente pleiteia por nós, Senhor, porque a Tua palavra diz que a vingança não vem de nós, a vingança vem do Senhor. Porque qual é o Pai que se agrada em ver os seus filhos sendo perseguidos? Ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, põe a alegria nos nossos corações de Te buscar, de Te servir, de Te adorar, de entregarmos a nossa vida, a nossa família, os nossos trabalhos, de entregar tudo a Ti, Senhor, porque Tu és o dono de tudo e de todas as coisas. Também peço a Ti que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas e nos atraia com as Tuas cordas de amor, que tanto nos prende e que tanto nos faz bem. E é isso que eu te oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que maravilha ter você mais uma vez aqui. E se você ainda não é um inscrito, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal. Ajude essa obra, lá nós podemos levar esta palavra para mais pessoas. Quanto mais pessoas veem, quanto mais pessoas estarem conosco, será uma maravilha, porque nós estaremos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, que é irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Quando você curte, quando você comenta, quando você se inscreve, o YouTube ele vê que o canal é relevante, ele abre para mais pessoas. Quando alguém colocar lá Salmo 54, esse vídeo, por ter sido visto mais vezes, pelo canal estar sempre em movimento, vai aparecer para as pessoas. E isso vai ajudar pessoas. Como é bom podermos ouvir a palavra de Deus, sabermos que temos um Deus maravilhoso, justo e poderoso, que não abandona os seus filhos. Então eu te peço, se inscreva. E o outro pedido que eu te faço é o alerta que Jesus já nos deu, de levarmos a sua palavra para todo mundo. Eu sempre costumo dizer isso, a mesma importância que eu tenho de estar aqui fazendo esse programa, você tem enviando para as pessoas. Pois os seus amigos, os seus familiares que eu não tenho contato, não tem como eu chegar até eles. Então você tem essa missão de levar esta palavra de salvação, de levar esta palavra de vida para eles. Compartilhe e abençoe vidas. E que Deus, em sua infinita graça, misericórdia e favor, nos conceda sempre estarmos juntos com Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.